Diz assim, Joel 2, a partir do verso 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Amém? Até aqui. Meus irmãos, baseado nas profecias de Joel, nós temos alguns aprendizados. E eu gostaria de falar, nessa noite, um chamado em meio ao caos. Um chamado em meio ao caos. Nós precisamos entender que o caos, por mais que gera questionamentos, por mais que gera dores, o caos, por mais que angustia a alma, o caos é um excelente momento de crescimento, amadurecimento e reajustes. O caos pode ser uma grande escola e uma das maiores oportunidades, talvez, de aprendizado. Por isso, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, seja da nossa vida pessoal, ou no momento como o mundo passa agora, nós precisamos estar em sintonia com os céus, porque Deus continua se movendo, Deus continua sendo Deus soberano, Deus continua cumprindo os seus propósitos, e nós precisamos entender a maneira que o Senhor está agindo, para que nós venhamos também estar em sintonia com Ele para esse tempo. Amém? Quando nós olhamos para o profeta Joel, ele é um profeta, não sei se você já estudou sobre o profeta Joel, não tem muita informação sobre ele. O texto já começa ali no capítulo 1, falando pouca coisa, falando então que ele era filho de Petuel. O nome, Joel, significa Jeová é Deus, mas até os estudiosos da Bíblia, os teólogos, têm dificuldade em encaixar perfeitamente um período onde esse profeta existiu e profetizou. Nós sabemos sim que está entre 800 a 400 antes de Cristo, e ele se levanta com uma mensagem muito forte para o povo de Deus, para o povo que servia ao Senhor, contra também algumas nações que haviam prejudicado o povo do Senhor, como Tiro, como Sidom, como os fenícios, como o Egito. Ele traz uma mensagem muito forte, mas nós precisamos hoje fazer uma leitura de todo esse livro, aplicando na nossa vida, na nossa realidade, nos momentos caóticos, quem sabe, nós temos passado aí nesses 2 anos de pandemia. Então, eu gostaria aqui de destacar alguns chamados de Deus para a nossa vida. Se você pegar desde o capítulo 1, você vai ver Deus executando um chamado à realidade, um chamado a nós nos conscientizarmos sobre o que está acontecendo. E no capítulo 1, você então vai ver justamente o profeta falando: olha, vocês não têm reparado a perda enorme nas colheitas? O verso 4 do capítulo 1, ele vai dizer assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, ele está dizendo: vocês não estão percebendo? Tem uma perda enorme nas colheitas, e claro, era uma sociedade agropastoril, ou seja, eles dependiam da agricultura para tudo.
Todas as coisas estavam vinculadas com a agricultura, até mesmo o pastoreio dos rebanhos, porque se você não tem nada para oferecer para os rebanhos comer, daí tudo está um caos. Então, assim, ele começa a chamar, olha para as colheitas. Vocês não percebem que nós tivemos ondas de gafanhotos? E essa era uma praga que naquele tempo assustava. A praga dos gafanhotos não apenas comprometia, digamos assim, a mesa no dia a dia da alimentação do povo, mas comprometia toda a economia de uma nação inteira. E ele chama as pessoas, dê uma olhada no que está acontecendo, porque assim, não foi só um exército de gafanhotos que veio. Veio 1, veio 2, veio 3, veio 4. Ele vai dizer que pelo menos 4 ondas, e destruiu praticamente tudo o que eles tinham, gerando um enorme caos. Daí ele continua dizendo, mas se não bastasse os gafanhotos, no verso 12 do capítulo 1, ele vai dizer, vocês não perceberam que os rios também secaram? A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Olha só o caos instalado. Onde ele olha para todas as pessoas, você não vê sorriso, você não vê brilho nos olhos, você vê as pessoas oprimidas, as pessoas angustiadas, as pessoas sofrendo. Esse era o contexto. No verso 19 do capítulo 1, ele vai dizer assim, observem como o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Os rios secaram, os gafanhotos comeram, o fogo então veio, porque ficou muito seco, consumiu todas as coisas, e daí se não bastasse, no 18 ele vai dizer como isso já prejudicou todas as áreas. O pessoal ali da agropecuária, o pessoal que cria rebanhos, ele vai dizer assim, no verso 18 do capítulo 1, como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelha estão perecendo. E daí, ele vai dizer, se não bastasse, olha para as nossas realidades familiares, verso 11 do capítulo 1, envergonhai-vos lavradores, uivai vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, ou seja, os trabalhadores do dia a dia estavam também sofrendo, angustiados, eles bradavam de amargura, porque não tinha como colocar o pão na mesa. E daí, se não bastasse ainda isso, ele vai dizer assim, afetou até a espiritualidade, porque o exercício das coisas espirituais já não pode mais acontecer por causa desse caos. O verso 9 do capítulo 1, ele vai dizer assim, cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados. E o verso 12, ele vai dizer ainda assim, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Gente, Deus levanta o profeta Joel no meio do caos para alertar as pessoas a enxergar o caos. Mas, pastor, eles estão sofrendo, eles estão angustiados, não tem mais, parece, nem comida para eles direito. Será que Deus ainda precisa fazer esse chamado à consciência? Sim, porque Ele está dizendo, ei, Deus não perdeu o controle. Se Deus está permitindo isso, há um aprendizado para cada um de nós. Então, estejam atentos aos fatos e não se distraiam com outras coisas para que nós venhamos entender o recado dos céus. Nos nossos dias, meus irmãos, nós podemos dizer que vivemos um dia muito parecido com tudo aqui o que o profeta ele está profetizando. Só que talvez mais do que nunca no nosso tempo, a força do mundo tenta camuflar o caos que está instalado. Sempre procurando nos distrair com alguma outra coisa. E a gente vive a vida sem, muitas vezes, perceber como a humanidade está indo a passos largos para o abismo, para o inferno. É só você fazer uma avaliação lógica da moralidade, do respeito, do amor, das virtudes espirituais, de acordo com a fé cristã, você percebe que... Mas daí, como as pessoas precisam de um preenchimento, o mal usa outras distrações. Não, o que você precisa é fazer um feng shui. Né? Você direciona os móveis na tua casa e daí vai vir uma energia muito boa.
Ou quem sabe você só vai lá no reiki, estende a mão, alguém vai passar uma energia positiva para você e está resolvido. Não precisa. Não. Você precisa é confiar na ciência. Porque a ciência evolui, a ciência cresce. A ciência, domina todas as coisas. Hoje, Jeff Bezos, ele deu uma declaração, que nós povoaremos o espaço e a Terra será apenas um lugar turístico para a gente visitar. E a humanidade caminha no caos, os corações vazios, as pessoas perdidas, vivendo o engano e às vezes ainda distraído, colocando a fé em coisas que não pode trazer a real solução para a alma. Mas quando você sai, por exemplo, da frente de uma tela, quando você sai, quem sabe, de uma internet, quando você desliga um rádio, desliga uma televisão, para de ouvir discurso e vai caminhar no meio das pessoas, vida na vida, você percebe que os casamentos estão abalados. No Brasil, nós tivemos aí só no ano passado para cá, nesse tempo de pandemia, um aumento de mais de 20% dos divórcios, uma destruição familiar. Está chegando aí perto de uns 100 a 120 mil divórcios oficializados todo ano no Brasil. Caminha no meio do povo. Você começa a perceber que o caos está instalado. Daí você percebe que as pessoas cada vez estão com um gabarito maior, mais inteligente, mais diplomas na parede, mas do mesmo nível que a alfabetização parece que cresce, a gente vê também a violência, o desrespeito, o discurso de ódio. Hoje saiu uma notícia, os governos dos Estados Unidos e da Europa preocupados, como aumentou no tempo de pandemia os discursos de ódio na internet. Ali está um pouquinho, a pontinha do iceberg desse mal que está dominando a sociedade. Cada vez mais violência, cada vez mais assassinato, começando dentro do ventre das mulheres. Nunca se matou e praticou tanto assassinato de bebês dentro do ventre como nos últimos anos. O aborto tem tomado uma proporção assustadora. Só no Brasil, que ainda é ilegal, mais de 1 milhão de abortos todo ano é feito. Então, assim, é só você caminhar no meio das pessoas que você vai ver o caos. As pessoas sem esperança, o suicídio hoje domina muitos corações aí para praticarem o seu próprio assassinato, e a gente tem visto isso acontecer. O Brasil já está na 8ª posição dos países onde mais acontece suicídios, e daí a gente olha as faixas etárias e é de assustar, porque dos 27 suicídios mais ou menos que acontecem no Brasil, 16, 17 pessoas são adolescentes, são jovens, pessoas aí na faixa etária dos 12 aos 25 anos, ou seja, que era para estar sonhando com o futuro, acreditando no futuro, lutando pelo futuro, na verdade já perderam a esperança. Você olha para o lado e você vê que as pessoas se prendem aos vícios. O Brasil, destaque aí no consumo do crack, por exemplo, 20 milhões de adolescentes são consumidores regular do álcool, viciados numa cachaça, viciado numa vodka, viciado em tantas outras coisas. 3 milhões de brasileiros usam diariamente maconha. Ou seja, esses são dados da vida, a vida que está acontecendo. E se não bastasse, a gente olha a promiscuidade, a imoralidade desenfreada. Basta você pegar o seu celular, tem inúmeros aplicativos ali com cardápio humano, literalmente, quem que você quer pegar hoje? Você vai escolhendo, alto, baixo, gordo, magro, loiro, moreno, está ali. A coisificação do ser humano tomando uma proporção absurda. E os catálogos estão ali e as pessoas literalmente se coisificando todos os dias. Deus nos chama a olhar para a realidade e assumirmos uma posição madura, de termos uma consciência sobre o estado em que nós estamos vivendo. Mas a mensagem de Joel não acaba assim. Esse é só o primeiro chamado, porque a gente olha então para o segundo chamado. Daí o segundo chamado de Joel é um chamado ao arrependimento, que é o texto que nós lemos ali no verso 12 do capítulo 2. Agora, porém, declara o Senhor,
Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está nos trazendo a consciência do caos, Ele está dizendo, é possível mudar isso. E tudo começa com um arrependimento genuíno. Lá atrás, na edificação e consagração do templo, Salomão já disse, o famoso, Crônicas 7 e 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante, lá atrás, quando Salomão fala isso, ele já declara qual é a solução. Não é se o fulano, se o ciclano, se o Egito, se os árabes, não. Se o meu povo, diz o Senhor, começa com essa consciência de quem nós somos e o nosso papel naquele momento. E aqui, interessante, Joel, ele vai usar algumas expressões bem claras. A expressão é, toque trombeta em Sião. Toque trombeta em Sião. O que é Sião? Monte de Sião. O monte que está lá em Jerusalém, a cidade do Senhor. Ou seja, toca a trombeta, tocar a trombeta é um alerta. Então é uma convocação, um chamado para o povo de Deus. E isso precisa nos trazer a consciência que esse chamado de consciência e de arrependimento que Deus nos faz é para a igreja, é para o povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus. Começa em nós. O arrependimento, o quebrantamento, um posicionamento diferenciado. Começa em nós. As atitudes necessárias, o texto vai deixando aqui. O texto diz assim, Deus dizendo através do profeta, volte para mim de todo o coração. Ou seja, lá atrás, gente, nós estamos falando de uns 2.700 anos atrás. O Senhor, Ele já dizia, por favor, saiam de uma religiosidade barata, uma religiosidade de aparência, uma religiosidade vazia, uma religiosidade só de lábios, só de palavras ou do aparentar. Voltem para mim, diz o Senhor, de todo o coração. E é isso que nós precisamos praticar. Comece em cada um de nós. Uma rendição total ao Senhor com a alma, com o espírito, com autenticidade e veracidade. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. E daí, claro, Ele coloca sim como que isso vai manifestar. Porque se é de coração, há um preço a pagar. E Ele então vai dizer assim, com jejum, com lamento e com pranto. Meus irmãos, o jejum é um esforço onde você tem que abrir mão do essencial, que é o pão, para você se consagrar às coisas espirituais. Literalmente, você está ali colocando em ordem as prioridades da vida, o que Jesus vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus. E olha, o jejum, ele é o ajuste que nós precisamos em muitos momentos da nossa vida, para fortalecer a nossa fé e viver de fato o que Deus deseja fazer em nós. Jejum, meus irmãos, muda as situações. E claro, o jejum sempre é um treinamento, para que você também vença as tentações, porque se eu tenho domínio sobre aquilo que é essencial, eu também daí consigo facilmente controlar o que é supérfluo. Agora, quando não se tem domínio, qualquer tentação te leva. Um sábio escritor dizia, quem jejua tem mais pressa em acertar a sua vida com Deus do que saciar as necessidades do corpo. E com jejum ele vai dizer, lamento e pranto. Ou seja, um quebrantamento de alma. Meus irmãos, as lágrimas continuam sendo uma das mais autênticas maneiras de nós evidenciarmos o que está na nossa alma. Tanto que esse pessoal aí da mídia, das novelas, dos filmes, eles dizem, olha, um dos momentos mais difíceis numa cena é você conseguir chorar. E daí eles desenvolveram até produtos químicos, para lacrimejar os olhos. Por quê? Porque você conseguir chorar assim do nada é complicado. É uma evidência daquilo que se passa na alma. Agora, se está vivendo uma situação difícil, ou se há um quebrantamento autêntico, ou se a dor alcançou o coração, as lágrimas vêm. É uma expressão humana
que mostra essa autenticidade da alma. Interessante, né? O Senhor que também afirma que colocará um sorriso verdadeiro nos nossos lábios, em muitos momentos Ele não vai exigir um sorriso, Ele vai exigir lágrimas. Lágrimas. E nós, como igreja, meus irmãos, nós precisamos sim voltar a chorar mais. Chorar pelos perdidos, chorar pelas causas que têm afligido e aprisionado tantas pessoas, chorar pela situação caótica, muitas vezes, que uma sociedade vive, nós precisamos chorar. Infelizmente, uma geração de crentes chora apenas na frente do Netflix, assistindo lá um seriado. Ou chora quando vê o vermelho na conta. Mas muitas vezes, uma geração que não chora pelos seus pecados, pelas suas mazelas, por aquilo que tem entristecido e angustiado o coração do nosso Deus. Nós precisamos voltar a sentir o que Deus sente. É aquilo que Neemias, quando o texto diz assim de Neemias 1, quando veio Anani, eu perguntei como está o povo que retornou do cativeiro para Jerusalém. E ele disse, está um caos, os muros estão caídos. Ele diz, eu fiquei chorando, em angústia, em jejum diante do Senhor, porque aquilo atravessou a alma dele, aquilo gerou o incômodo. E o Senhor nos convoca para isso, meus irmãos, para nós nos incomodarmos, nos inconformarmos com essa realidade, que isso nos incomode, que nós venhamos de fato nos incomodar, né? Quando a gente ouve falar aí de pedofilia, de uma família destruída por causa das drogas, de mais um divórcio acontecendo, né? De uma pessoa que se perdeu no mundo aí da homossexualidade, que isso nos incomode, que isso nos leve às lágrimas, que nós possamos de fato ter um coração quebrantado, assim como o nosso mestre teve. E ele continua dizendo, olha, volte-se para o Senhor de todo o coração, jejum, lágrimas, lamento, o pranto. Por quê? E daí ele vai dar alguns motivos que nos impulsionam a praticar isso. O verso 13 ele vai dizer assim, pois Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele arrepende-se e não envia a desgraça. Jeremias 31 e 3, ele vai dizer, eu a amei com amor eterno, diz o Senhor, com amor leal a atrair. Ou seja, ele está dizendo assim, gente, tudo que nós estamos vivendo e colhendo, na verdade, merecíamos, porque o nosso coração é duro, nós somos maus, nós praticamos o que o Senhor não agrada, mas há um jeito ainda de mudar a situação. Vamos nos quebrantar diante do Senhor, porque Ele é misericordioso. E o verso 14, ele ainda diz assim, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Ou seja, daí vocês vão ter de novo a oportunidade de ter acesso ao seu Deus, de ter comunhão com Ele, de praticar uma adoração que de fato é aceitável. O verso 16 do capítulo 2, ele vai dizer assim, reúne o povo, consagrem a assembleia, ajunte os anciões, reúne as crianças, até as de peito, e os recém-casados também devem deixar os aposentos. Eu acho interessante isso aqui, porque ele está fazendo uma convocação, é um chamado a uma consciência, uma leitura da realidade, e um chamado ao arrependimento, a uma mudança. E ele diz assim, não é para um grupo só de pessoas. Todos precisam praticar isso. E ele começa, interessante também, ele começa dizendo, ajuntem os anciões, os cabelos brancos, aqueles que são mais maduros, aqueles que são referenciais, aqueles que são chefes de famílias e tribos. Começa por esses. Começa por aqueles que são os referenciais para os mais novos. Eles precisam estar dando o exemplo. Eles precisam ensinar isso para as próximas gerações, como que se derrama diante do Senhor. E daí, quando ele fala as crianças de peito, ele está colocando o limite, ou seja, é todos, vem dos anciãos e vai descendo. É homem, é mulher, é jovem, é adolescente, é criança pequena, até mesmo criança de berço. E ele até diz, até mesmo aqueles jovens que casaram agora, estão na lua de mel, eles precisam agora colocar como prioridade essa busca pelo que o Senhor deseja. E claro, ele também, usado pelo Senhor, dá um chacoalhão na liderança. O verso 17 diz que os sacerdotes
que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando para que Deus poupe o povo. Começa também a liderança sendo convocada. Chore diante do Senhor, clame pela misericórdia. Meus irmãos, se você sair daqui entendendo isso que eu vou falar, eu já saio também feliz, porque você compreendeu o que Deus espera de nós. O que é, pastor Lediel? A solução para o caos que o mundo vive não está no governo, não está nos poderosos empresários, não está nos magnatas, não está nem na escola. A solução está no povo de Deus. A solução está com a igreja. Nós somos representantes do Senhor nessa terra e Deus conta conosco. Nós precisamos, meus irmãos, cada um se autoanalisar e entender que em nós, há um potencial transformador para a nossa sociedade. Deus nos chama para isso, mas corremos sim o risco de, quem sabe, ser um Sansão que vive aquela roda gigante de estabilidade. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia é cheio do Espírito Santo e desbarata o inimigo, mas outro dia está caindo em pecado e sendo alvo da chacota do inimigo. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Dizer: Senhor, cumpre em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. A promessa que Deus deu em Atos 1:8, né? E receberão o Espírito Santo. Serão cheios de poder. E daí vão ser minhas testemunhas. Começa em Jerusalém, Samaria, e daí vai até os confins da terra. Mas nós precisamos almejar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E uma vez eu falei e eu repito, para que nós venhamos exercer o nosso papel de igreja, é necessário uma comunhão com o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, ele já vem com o adjetivo de santidade. O Espírito é santo. Enquanto nós não estivermos no processo de santificação diário, na verdade, nós vamos perder a comunhão com o Espírito Santo. E daí, se tornar a igreja natural, se torna também uma dificuldade. Deus nos chama para um arrependimento e quebrantamento diante dele. Amém? Depois, o chamado é um chamado para restauração. Verso 18, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. E daí, interessante, quando acontece o arrependimento, o quebrantamento, o povo de Deus se posiciona como solução, todas as áreas são afetadas. Ele vai dizer aqui no verso 19, o Senhor respondeu ao seu povo: eu estou enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as outras nações. Olha só, um Deus que, a partir do momento que nós nos posicionamos, ele começa a agir de maneira sobrenatural. E começa a suprir as necessidades que estavam ali carentes. Depois ele vai dizer no verso 23, sobre a chuva, o povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor, o seu Deus, pois ele dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. E ele envia muitas chuvas, a de outono e a da primavera, como fazia antes. Depois, verso 24, ele vai dizer: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Meus irmãos, o que o profeta Joel ele está escancarando aqui? Entenda isso. Ele está deixando de uma maneira escancarada para todo mundo entender. As bênçãos seguem a presença do Senhor no meio de vós. Ou seja, ele está dizendo, quando o abençoador tem primazia no coração de vocês, a bênção se torna uma consequência lógica. Só que vocês estavam tão focados na bênção que se esqueceram do abençoador. Romperam a ligação com Deus, praticaram o que não devia. Então, faça agora o caminho do retorno, o caminho do arrependimento, o caminho da busca pelo Senhor, o caminho do quebrantamento e, quando vocês estiverem bem com o abençoador, as bênçãos vão chegar sobre a vida de vocês. Ele vai também dizer, olha,
O nosso Deus vai restaurar a paz. Verso 20: eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. E o verso 21: não tenham medo, ó terra, regozije-se e alegre, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Gente, o que as pessoas procuram? Sabe o que as pessoas procuram? Até mesmo aqueles que estão mergulhados no mais vil pecado, elas procuram plenitude, alegria, esperança, satisfação. Muito, se você sair na rua 15 hoje, perguntar assim, ó, o que mais você gostaria de ver nessa vida? A pessoa vai responder, olha, eu queria ter paz. Paz na minha vida, na minha alma, paz no mundo. E o texto aqui está dizendo, quem que é o dono da paz? Quem é aquele que gera a verdadeira alegria, que é uma alegria que vem de dentro para fora? É o nosso Deus. É aquilo que o salmista já ia dizer no Salmo 91, do 3 ao 8, né, sobre o agir do Senhor para gerar a segurança que a nossa alma carece. Ele diz assim, pois é o Senhor que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor. Porque quando Ele está presente, a paz domina a nossa alma. Mesmo que as pessoas possam ao nosso redor não estar bem, em Cristo estamos seguros. Depois, ele continua dizendo ainda nesse chamado de restauração, uma restauração espiritual. O verso 28 e 29 do capítulo 2 de Joel, ele vai dizer assim, e depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre o servo e as servas eu derramarei do meu espírito. Meus irmãos, é aquilo que eu falei, a presença do Espírito Santo é o antídoto contra todas as coisas ruins que a vida tenta nos sobrecarregar, contra os vírus malignos que nos assolam. Tem um antídoto do Espírito Santo. É a presença dele que nós precisamos buscar, a presença dele que nós devemos almejar, porque a promessa, o Senhor prometeu, e lá na frente Pedro vai dizer, não, vocês estão pensando que esse povo aqui em Jerusalém está bêbado? Não, é a profecia de Joel. O Deus Todo-Poderoso está enchendo a terra com o seu Espírito. E isso é lindo, meus irmãos, porque nós não estamos falando de uma força como alguns dizem. O Espírito Santo não é uma energia como alguns entendem. Não, o Espírito Santo é uma pessoa onipresente, está aqui conosco, mora em nós, está contigo quando você vai trabalhar, está contigo no carro, na escola, na faculdade. O Espírito Santo está contigo. Você está na cozinha, o Espírito Santo está contigo. Alguém falou mal de você, o Espírito Santo está contigo. Alguém está te perseguindo, o Espírito Santo está contigo. Tem alguém tentando fazer mal, o Espírito Santo está contigo. Ele é consolador, que consola no momento da dor, mas ele é o professor perfeito, porque Jesus vai dizer, olha, ele estará lembrando vocês de tudo que eu ensinei. É no dia a dia, é na caminhada, é as decisões a seguir. Ou seja, se nós de fato valorizássemos mais a presença do Espírito Santo, a gente não se angustiaria para tomar decisões. Pastor, mas é uma decisão muito importante, ok. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas, já está no amanhã. Se você consultar o Espírito Santo, ele vai te conduzir às escolhas certas, às escolhas sábias, em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que nós precisamos o quê? Valorizar a presença do Espírito Santo todos os dias. Como que eu faço isso, pastor Lediel? Mantendo uma comunhão com ele, relacionamento com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, consulte o Espírito Santo,
desvia-se do mal porque Ele é santo, e quando nós nos abraçamos com o pecado, o Espírito Santo se afasta. Assim, nós vamos, de fato, viver tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Meus irmãos, por mais que as profecias de Joel pareçam assustadoras, quando ele começa falando dos gafanhotos, até dá um medo, pastor Ediel. Ei, mas aquele homem que começa falando dos gafanhotos é para chamar nossa atenção, entendermos que no meio do caos há um chamado de Deus, um chamado para o arrependimento e um chamado para a restauração. O ponto final que Deus deseja ver na nossa vida não é no meio do caos, mas é uma vida restaurada, é uma vida que glorifica o seu nome. Então, eu não sei, quem sabe você está aqui num momento difícil da sua vida pessoal. Você pode até dizer, pastor, tem uma área da minha vida que eu estou vivendo um caos, sim. Quem sabe a vida financeira está boa, mas a vida emocional não está bem. Quem sabe é o inverso, é a vida financeira que não está boa. Quem sabe os seus sonhos se frustraram. Quem sabe a angústia tem dominado a sua alma. Quem sabe você vive o caos da solidão. Deus está dizendo para você, meu filho, busque-me de todo o coração, chora, lamenta, se derrame na minha presença, porque eu posso restaurar, eu posso trazer a vida, eu posso dispersar as forças malignas, eu posso desbaratar esses enxames de gafanhoto. Confie em Deus, busque a presença do Senhor. Agora, por favor, não se acostume com o caos, não se apegue a uma vida de derrota, não se apaixone pelos problemas que tem te assolado, não se afeiçoe pelas coisas negativas que te atingiram. Lembre, no meio do caos, Deus continua sendo Deus, Ele está agindo, está te ensinando, e você pode sair muito mais forte desse momento que você tem vivido.